né? Equaró, bom dia. Equaró, comunidade. Estão falando de onde? Resolvi fazer live agora, 10h30 da manhã. Quis fazer live, agora deu vontade. Estão falando de onde? Tá um bom dia? Estão construindo? Vocês estão construindo um bom dia? Deixa eu acenar aqui, pessoal. Pera aí. Acenar. Olha. Estão falando de onde? De onde? Salvador? Salvador é um frio, né? Pra ir. Bom dia, São Paulo. Ei, do lado. Salvador também. Vamos lá, pessoal. Resolvi fazer live agora. Normalmente a gente faz de noite, só que eu já tô alguns dias sem fazer. Resolvi fazer agora de manhã mesmo. E aí não é pela quantidade de pessoas que entrar, só vou conversar com vocês. Minas Gerais. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro a gente vai estar aí agora dia 18, acho. Sou ruim com data. 17. Sei lá, a gente vai estar na próxima semana, não nessa, na próxima semana. Rio de Janeiro, hein? Lá, Cotia. Rio de Janeiro também. Muito bom. Não nessa, na próxima semana. Não nessa semana, na próxima. A gente vai estar no Rio. Dando um salve pro Rio, fazendo macumba no Rio. Vai ser bom, vai ser legal. Ribeirão Preto, São Paulo. Vila Mariana, aqui do lado. Do lado aqui do Ipiranga. Puf, um pulo. 3 dias no Rio? Não, vai ser mais dias. Vai ser 6 dias no Rio aí. Colocar uns dias só pra ritual, porque senão eu fico todos os dias aí fazendo um ritual, né? Ficar todos os dias fazendo ritual. E aí, Faforé? Tá sumido, hein? Buruboiê. Buibuxel, Batô. Vamos lá, pessoal. Eu não sei se a pessoa que entrou... Olha aí a doutora aí. A Buibuxixé, o Batoiá. Então vamos lá, eu não sei se a pessoa que perguntou, ela entrou aqui na live, não consigo ver aqui, mas a gente tinha falado sobre o Bauriatê, olha o Joel, e aí Joel, abraços. O Bauriatê é dentro do contexto cubano, tá? Foi uma pergunta que a pessoa veio me perguntando várias vezes na live, não sei o que, veio no privado com o negócio de Obauriatê. Obauriatê é dentro, né, da cultura, do culto orixá, só que na diáspora cubana, ok? Não faz referência ao candomblé, também não faz referência ao culto tradicional iorubá, tá? A cultura tradicional, né, iorubá. O Bauriatê, até o pouco que eu adentrei, né, no culto afro-cubano, faz referência a um babalorixá, não é um babalaô, é um babalorixá que tem um conhecimento muito profundo com o Erim de Logum, com o jogo de búzios, tá? Segundo, né, o entendimento da diáspora cubana. Esse é o Obaoriatê, tá? Não faz referência a um babalaô, é alguém que tem um cargo, que tem uma maestria com o oráculo, né, dos búzios. Babalaô, o Bauriatê é um babalorixá, tá? Ele é como se fosse tão importante dentro da cultura, né, da diáspora cubana, dentro do culto orixá, né, na visão cubana, na cultura cubana, que ele pode cuidar, né, de outros babalorixás pelo seu profundo conhecimento, etc e tal. Como que ganha esse cargo aí? Não tem, até onde eu estudei, até onde eu adentrei, participei do culto, né, do Ifá cubano, não tem algo específico, tá? Não tem algo que diga, né, um ritual, um odu que diga que você é o Bauriatê. Então o Bauriatê é um cargo, né, uma função da diáspora cubana ali, do culto orixá, só que na diáspora cubana. No culto tradicional tem? Não tem. No candomblé, né, não, também não tem. Então o Bauriatê, Cuba, tá? Diáspora cubana. Pessoal, vocês vão observar também babalaô, né? É referente, né? Cuba e um culto tradicional iorubá. Normalmente, vocês vão observar pessoas que são do Ifá cubano, né? Que assim é popularmente dito, as pessoas que têm um idé que é verde e amarelo, tá? A grande maioria das pessoas. Todavia, entretanto, porém, existem babalorixás da cultura tradicional que vão usar também um idé verde e amarelo. Existem algumas pessoas da cultura Fon, né? Cultura Fon fica lá, vizinho do povo iorubá, tá? Atual Benin, antigo Daomé, que tem, né, fala de uma Fombê e cultua o Vodum. Só que lá no culto, né, lá no Vodum, existe o Fá. Fá, não é Ifá, é Fá.
é diferente, só que traz os mesmos objetivos. É uma forma extremamente similar a Ifá, traz os mesmos objetivos, só que a forma de acessar o oráculo, idiomas, ritualísticas são outras, por causa do cenário a qual se encontra o Fá, ok? Então não é o Ifá, é como se fosse, é algo muito similar. Exemplo também em Madagascar, você vai ver um oráculo que eles utilizam lá que é extremamente similar ao oráculo de Fá, né, dentre as suas quedas. E aí o que algumas pessoas vão dizer que tem influência com o Islã, outras vão falar que não tem, outra que é do povo Yorubá, e outras vão falar que isso e aquilo, que veio do Egito, e aí são várias informações que vocês vão ter e vão seguir uma tradição, né, e pesar e colocar no colo em entendimento do que é certo para vocês, ok? Deixa eu ver aqui algumas pessoas conversando aqui no chat. Por que perdeu-se o culto referência ao Locum como a divindade do mar e Iemonjá se tornou a divindade das águas salgadas, né, enquanto ela é do rio? O que nós devemos entender é que alguns orixás aqui na diáspora se perdeu o culto por não ter necessariamente alguém que soubesse de fato a profundidade do culto, pela dificuldade de transmitir o culto daquele orixá, né, à frente. Exemplo, Oro, a divindade Oro, é uma divindade em território urubá que faz referência a uma sociedade também, né, secreta, que é secreto em si até para eles, a forma de ritualística e tudo, certo? Então imagina a pessoa que veio do território urubá e ela era iniciada em Orixá Oro, e aí veio aqui para a diáspora, e aí para quem que ela ia transmitir esse conhecimento? Difícil, né? Não tinha como. Então foram divindades que, pela dificuldade de ser transmitido o culto à frente, né, pelo cenário extremamente agressivo e que punia, né, o tempo todo a pessoa preta aqui em diáspora por cultuar ou simplesmente só por ser preto, né, foi difícil, né, passar algumas informações sobre orixás e sobreviver o culto a alguns orixás. Outros não eram interessantes transpassar. Então, exemplo, Orixá Oko, a divindade da agricultura. Imagina que todos os nossos ancestrais estavam aqui sendo escravizados por um contexto agrícola, que era para eles trabalhar em fazenda. Aí eu vou ensinar lá para o senhor de engenho como que cultua a divindade da agricultura para ele ter fertilidade no plantio dele. Loucura, né? Então não tem como, né? Divindade Orixá Oko, não foi passado à frente, e diversas outras divindades. O que é dito muito em antropólogos iniciados e não iniciados, né? Inclusive no livro do Alberto Costa, né? Alberto Costa Silva, a Enxada e a Lança, vai trazer que não vieram pessoas que seriam babalorixás, né, do território urubá para o território daqui da diáspora. Isso não é uma confirmação 100% em certeza, né? Até porque vinham centenas de milhares de pessoas e não dava para saber quem era de fato e quem não era. Ok? Assim como falam que não tinha babalaôs, né? Pode ser que não babalaôs formados, né? De fato que atuavam como babalaô e que eram de famílias importantes, mas babalaôs, vamos dizer, que estavam em processo de formação e de aprendizado, sim, tá? Tanto é que existem relatos de outros livros, que agora eu esqueci, que fala que os bisavós, né, que também viviam em senzalas, né, viveram em senzalas, tefavam odus ainda no chão, né, tipo no chão de terra, isso que fazia, né, os símbolos dos odus, um aprendizado que foi, né, resgatado desde sua terra originária. Então não dá para se confirmar, né, que não veio nenhum babalaô, não veio nenhum babalorixá. Agora sobre a divindade, né, Iemonjá ser cultuada, né, modificar e ser cultuada no mar, talvez por uma necessidade, não algo historicamente que fale, que comprove 100%, né, como verdade absoluta, mas por uma necessidade às vezes de cultuar uma divindade para que se tenha, né, tivesse fartura em suas pescas, em alimentação, e aí essa divindade já foi associada também a sincretismos, e aí Iemonjá foi associada com Nossa Senhora dos Navegantes, e aí houve todo esse processo, né, da miscigenação também, né, do cristianismo, do assimilacionismo cultural de uma divindade com um santo católico, pela necessidade de sobrevivência, e as pessoas, vamos dizer, antigamente já era muito difícil ter informações sobre o culto orixá,
entendimento sobre o idioma iorubá, né? Então é normal que acontecesse durante um período da vida, é um processo natural de se perder informações, de se confundir informações. Exemplo, quando nós falamos assim, Omolocum virou um prato de comida. Omolocum virou um prato de comida. Quando na verdade a palavra Omolocum, ela faz referência a descendente de Olocum. Omó, descendente. Olocum, a divindade do mar. Olocum, divindade do mar. Omolocum. Né? E aí virou um prato de comida. Esse prato de comida em território Iorubá faz parte, né, de ebó, faz parte de sacrifício. E esse prato se chama olelé. Olelé é um prato, né, que coloca feijão fradinho e ovo, etc e tal, que é feito também em formas, né, de fazer peças ayami. Tá? Então aqui esse prato virou Omolocum pela ausência de entendimento do idioma. Então muitas coisas se modificaram pela ausência de entender o que significa, né? O real significado foi deturpado, às vezes os processos de assimilacionismo, né? Então muitas divindades se perderam, outras se perderam por não conseguir transmitir para ninguém aquele culto, outras não era interessante, né, passar assim como Orixá Oko, e outras se adaptaram ao cenário a qual a pessoa estava vendo e ao conhecimento que os nossos ancestrais tinham com base no que eles conseguiam fazer. Eles deram o máximo que conseguiam com as ferramentas que tinham em mãos, certo? Vamos lá. Você chegou a praticar o culto Ifá na diáspora cubana? Durante um período eu ajudei, né? Eu ajudei um Obá Oriatê, né? E um Babalaô a praticar, né, o culto do Ifá cubano, o culto ao Orixá na diáspora cubana. Então, não é algo que me preenchia, porque eu já tive um contato com a cultura iorubá antes, e aí eu tive que trabalhar com ele por causa de um contexto financeiro. E aí não foi algo que para mim foi benéfico, né? Acho que eu aprendi mais o que não fazer e o como não tratar as pessoas do que algo referente ao orixá mesmo. E foi uma fase da minha vida e voltei, né, para o culto tradicional iorubá. Vamos lá, o que mais? Esses dias vi uma entrevista do Ney Lopes com o Issé, verde e amarelo. Ideia, né? Verde e amarelo. Eu ia até perguntar se era uma adaptação brasileira. Ah, entendi. Então tem duas situações. O verde e amarelo fazendo referência ao Fá, tá? Algumas pessoas do culto tradicional Iorubá, que cultua Orixá, também vão fazer uso, algumas famílias vão fazer uso do verde e amarelo. Não é comum, mas existente. Então eu não vou negar a existência também do verde e amarelo no culto ao Urumilá-Ifá em território Iorubá, tá? Mas é mais comum você ver no Fá, que é do Benin, e no Ifá cubano, ok? Burbuye, Aboiabuxabatu, babá. Deixa eu ver quem mais tem de pergunta aqui. Aprendendo muito, axé. Vamos lá. Apesar do seu culto, você cultua entidades, chucatis, caboclo, etc e tal? Também, nós cultuamos aqui na comunidade. Eu sempre falo que faz referência aos nossos ancestrais. Só que eu cultuo de uma forma muito diferente do que existe hoje em dia, né? A forma de cultuar. Eu sempre falo pro pessoal que a Umbanda, ela não começa com Zélio Fernandinho de Moraes, né? Fernandinho de Moraes. A Umbanda, ela nasce em quilombos, com a união do povo originário com o povo africano, que vem diáspora para cá, certo? Então, tinha fugas de senzalas, vivências em quilombos, a qual viviam os dois povos, tanto o povo originário indígena daqui dessa terra que se chamava Pindorama, tanto povos africanos. E aí a união, né, deles, né, fez em si nascer parte o início, né, da Umbanda. E a forma com que era cultuada os ancestrais, né, início em quilombos, etc e tal, era muito diferente do que existe hoje nas umbandas. Então você vai ver uma umbanda que ela toma partidos, às vezes extremamente elitistas, assim como o Zélio Fernandinho de Moraes levou o culto dos ancestrais, que por origem tinha uma essência extremamente africana e indígena, ele levou para a burguesia do Rio de Janeiro e ofereceu para as diversas pessoas brancas que lá estavam, que não se encaixavam ainda, né, no cristianismo, etc e tal. Então o Zélio Fernandinho de Moraes não ajudou pessoas pretas,
a se identificarem, a ter um conceito epistemológico, raiz e cultura, né? Zélio fez pela burguesia, né, elitista do Rio de Janeiro. Então, essa Umbanda, tanto é que na ata da Umbanda, se vocês procurarem o Zélio, ele retira qualquer influência africana, qualquer influência dos ameríndios aqui. Então, porque ele tinha um estudo junto kardecista. E Allan Kardec, ele era racista, assim como Allan Kardec, ele estudou Schopenhauer, Kant. Kant era extremamente racista. Tanto é que o Kardec, ele reproduz uma fala no livro dele, que é muito similar a uma frase de Emmanuel Kant. Porque a filosofia da época, ela justificava o processo de escravização do cristianismo, falando que a pessoa preta, ela ainda não era um ser humano, ela era um animal em evolução. E isso é reproduzido. Então Allan Kardec reproduziu isso, o Zélio Fernandes de Moraes também reproduziu parte disso, tanto é que tirou a essência, né, da africana. Então, se você for ver a ata da Umbanda, ela retira a essência africana e fala que ela tem origens, influências dos povos da Índia, não sei o que, mas africana não. Isso está na ata da Umbanda. Então, a Umbanda é uma cultura com matriz africana? Se for pela ata, não. Pelo conceito histórico que foi deturpado com o passar do tempo, sim. Né? Aí nós vamos entender isso. O caboclo, né, Exu, o ancestral, né, que estamos falando, né, o pessoal popularmente fala do povo da rua, o caboclo, o Exu, são entidades que elas já estavam aqui antes da gente. São entidades que pisaram nesse solo aqui antes da gente. Um grande problema quando você vê a Umbanda, ela sendo elitista, isso é um reflexo que acontece muito no Rio Grande do Sul com o Batuque, né? Ele traz a origem e a ancestralidade das pessoas que lá residem. Então, exemplo, se você for pegar a Umbanda e Quimbanda antigamente, você vai ver espíritos que vieram muitos de senzala, que não tem um falar, parece às vezes até um preto velho, né? Ixmajungé, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O Exu e a Pombogira falando assim. Xixi, tem uma pombogira daqui, né, do templo também, uma moça que incorporou a pombogira, que ela é a dona Bandinha, que ela fala, me dá só uma bandinha, xoxomoxo. Né? Então ela não tem aquele falar elegante, nem nada do tipo, porque ela traz esse reflexo, né, em épocas pós-período de escravização. Então, antigamente, você conseguia observar esse conceito epistemológico racializado dentro dos terreiros. Hoje você não vê mais isso. E eles trazem a ancestralidade a qual pertence às pessoas. Logo você vai ver pessoas brancas que incorporam o Exu, incorporam a Pombogira, que eram reis, conde, duquesa, rainha, não sei o que, bababá. E a essência africana em si, ela vai se esvaindo, ela vai se perdendo. Esse conceito se chama esse conceito epistemológico faz referência a um apagamento cultural. É um epistemicídio, é uma morte do conhecimento africano e um silenciamento da voz da pessoa africana. Então ela não consegue, né, se colocar nesse lugar porque ela não reside nesse lugar. Porque muitos templos de Umbanda, por eles abrangerem um contexto muito elitista, eles deixam a pessoa preta, que tem uma dificuldade, vamos dizer, financeira de contribuição e etc e tal, afastada. Então ela não consegue estar nesse ambiente. Logo, o templo ele retira em si, ele faz um processo que chama racismo estrutural. A estrutura, né, da sociedade que é embranquecida, a sociedade ela é da pessoa branca, ela acaba excluindo a pessoa preta de culturas ou formas culturais que seriam existentes ou enraizadas da própria pessoa preta. Então, é a mesma coisa, Exu, Baiana, os caboclos. Os caboclos, eles vêm falando de orixá, de Xangô, de não sei o que, mas eles não sabem mais sobre a essência de Tupã, Iara, Jacira, Jupiara, Jaci, que é a lua. Você fala pro caboclo sobre Jaci, o caboclo não sabe o que é Jaci, não sabe que Jaci é a lua. E era indígena, povo originário. Então, por mais que tenha, né, uma influência dos padres jesuítas nas épocas coloniais, pessoal, ainda sabemos que Jaci é a lua, etc e tal. Só que o médium, quando ele não estuda, ele traz aquilo que... a entidade ela vai trazer aquilo que existe dentro da cabeça do médium. Então, se existe Xangô, é Xangô. Mas quem é Tupã dentro do culto, né, do povo originário, povo indígena originário ameríndio aqui? Acaba não se tornando ninguém. Então é mais um processo
de epistemicídio referente à cultura do povo originário. Então, quando nós vamos cultuar as entidades, nós temos que estudar quem são essas entidades, senão nós vamos cometer diversos equívocos e apagamentos culturais que eles vão soar como um processo extremamente agressivo. Tá? Estamos apagando a cultura do povo originário e enfiando Xangô. O caboclo fala sobre Xangô, fala sobre o cuidado com o Ori, fala sobre a pessoa ter que cultuar Oxóssi nas matas. Oxóssi nas matas, o caboclo vem falando para a pessoa cultuar Ori e Obatalá, Oxalá, rezar o anjo de guarda. Então, é responsabilidade dos médiuns ensinar e modificar esses conceitos através do estudo. Porque a pessoa coloca a responsa só na mão do espírito, do caboclo, do isso, do aquilo, do Exu da Pombogira, né, do preto velho que vem com terço. Então cabe a nós, chegando no preto velho e falar assim, ó, preto velho, meu velho, você não precisa mais exercer essa fé aqui. Você pode pegar suas pembas, seus cachimbos, suas ervas e fazer as paradas do seu jeito. Resgatar isso. Mas para isso o médium precisa estudar, os líderes de terreiro precisam estudar e parar de observar essa deturpação da cultura como uma forma romântica ou afroconveniente, tá? Mas aqui a gente cultua também, só que como eu falei, de uma forma diferente, da forma mais ancestral possível, evitando ao máximo processos coloniais dentro do culto e da cultura. Vamos lá, se tem mais aqui. Perguntas interessantes aqui, nível 5. Boia Boxixé, tudo bem? Botou, excelente, axé. O que acha sobre a dificuldade que algumas pessoas têm em acessar o culto por causa de valores contados que são altíssimos? Bom, depende, né? Vamos lá, sobre conceitos de valores. Eu não sou ninguém para precificar a mão de outras pessoas. Precificar, né? Mas como eu trago uma tradição Oboni, um dos códigos de ética deliberativa, vamos dizer, do culto Oboni é você entender a realidade financeira da outra pessoa, né, e cuidar, vamos dizer, simplesmente assim, principalmente das crianças, né, sustentar as crianças da sua comunidade. Quando faz referência a crianças, o preço a qual eu consigo cobrar não é o mesmo que eu vou cobrar para um adulto. E quando faz referência a pessoas que não são da classe média alta ou algo do tipo, existe uma dificuldade da pessoa com o contexto financeiro. Uma dificuldade que ela não é só social, mas como ela é psicológica. A estrutura social, ela molda o subconsciente coletivo. E aí as pessoas vão ter grande dificuldade de conquista financeira, e isso deve ser analisado pelo Babalaô. Se o Babalaô, o Babalorixá, ele ainda insiste em cobrar lá 20 mil pela uma iniciação de orixá, faz parte da visão dele. E fazer o quê? Um processo que vai acontecer é o racismo estrutural. A pessoa preta que ainda é mais, né, tem mais dificuldades ainda de conseguir os seus contextos financeiros, sua estrutura financeira, vai ficar inexistente dentro do terreiro da pessoa. Aí você vai ver um terreiro, você vai observar terreiros, templos de Ifá, templos de Umbanda, templos de Candomblé que tem só pessoas brancas. 90%, 95% são pessoas brancas. E aí há um outro problema. Agora, sobre outras pessoas que também têm dificuldades, isso deve ser conversado com o Babalorixá ou com o Babalaô e trazer a realidade a qual a pessoa vive. É um processo de extrema agressão ao ori da pessoa quando ela tem que fazer alguma iniciação que é indicado pelo oráculo, e aí o Babalaô ou o Babalorixá ele traz assim, se você não fizer, você vai morrer. Porque o orixá vai te matar, o orixá está te cobrando. O orixá não cobra, pessoal, quem cobra é o seu ori. A necessidade de aplicar a solução daquele obstáculo é o seu ori, não é o orixá. O orixá está aí. Quando você tiver, juntar, né, pelo menos parte do seu dinheiro para conseguir conversar com o Babalorixá, com o Babalaô, para pagar a mão, os elementos, né? Pronto, vai lá e faz. E você não vai morrer durante esse período, porque o Babalorixá, o Babalaô, sabe o que tem que fazer sobre eboses ritualísticas mais simples para manter, né, para pactuar no mínimo ali sobre você e o seu espírito e a cultura, né, para você já se inserir na cultura e ser reconhecido, né, como uma pessoa que está galgando né, ao caminhar, né, em destino a sua iniciação, as suas ritualísticas,
Tá? Então, isso deve ser sentado, conversado e analisado. Se o babalorixá, o babalaô, a qual você sentou e conversou, ele é inflexível, vá para outro. É simples, tá? Esteja de acordo com a tua realidade. Vamos lá. Melhor EBE do mundo. Você faz parte disso. O resultado da EBE é resultado de todos. Cobrados, tá. Olá, babá. Cite 5 curiosidades sobre Oxóssi. Vou bugar a mente de vocês aqui. Vamos lá. 5 curiosidades. Deixa eu ver aqui. Oxóssi é um Eborá, um ancestral que foi divinizado, não era um orixá. Oxóssi veio antes de Odudua e Ogum estarem, o descendente de Odudua que foi observado como a divindade Ogum ou associado à divindade Ogum. Oxóssi veio antes. Oxóssi é cônjuge de Ogum, mas Oxóssi existiu antes de Ogum. Oxóssi é a divindade que viveu com o Batalá e nunca viu Ogum. Deu para entender? Acho que sim, né? Vamos lá. Como ter acesso à sua comunidade? Clica no link da bio lá, que você vai cair lá no WhatsApp, se eu não me engano. Tem o pessoal da Escola de Urubá também, que agora eu solto o link aqui no Insta, nos stories. Clica no link lá e pergunta lá como eu quero saber, quero conhecer, marca uma consulta, a gente pode conversar melhor. E aí vê a possibilidade de entrar na comunidade sem problema algum. Vamos lá, deixa eu ver. Sem Exu, sem atabaque, etc. Peraí. Tem pergunta antes? Não. Concordo com o embranquecimento da Umbanda. Qual a explicação sobre a incorporação de entidades? Eles fazem parte da essência do nosso Ori? Eles fazem parte da sua ancestralidade. São seus ancestrais. Não necessariamente seu avô, sua avó, fulano, ciclano. Tá? Também não são apenas espíritos que você estava andando numa esquina ali, aí tinha um parado e falou assim, eu vou acompanhar esse traste aí para arrumar a vida dele. Não é assim também. Então faz referência aos nossos ancestrais. Por isso que é raro, né, você ver às vezes uma pessoa leucodérmica, uma pessoa branca que vai incorporar um Exu e Pombogira, que seja de épocas né, de senzalas, que veio de fato da senzala, ou né, teve abolição ou algo do tipo, né? Carta de alforria ou algo do tipo. Então eles vêm trazendo a essência quase familiar. Né? E muitos que vocês vão ver também das pessoas pretas é incorporarem uma persona, mascarar a entidade da forma a qual ela queria ou gostaria de ser vista ou queria ser. Que isso é muito comum também. O Exu e a Pombogira vem falando que foi duquesa, foi rei, foi né, sei lá o que, fulano, ciclano, muito importante da Europa, porque normalmente é a forma que a pessoa quer se ver. E o ancestral, às vezes da pessoa, o espírito, ele concorda com isso porque é uma forma de ajudar né, aquele ser humano ali. Tá? Então faz parte da essência do nosso Ori, faz parte da nossa ancestralidade. Quanto mais nós estudarmos e mais consciência tivermos, menos o culto fica deturpado em ações como um conceito imaginativo da entidade. Isso a pessoa imagina um tranca-rua lá que foi rei do não sei o que, e que ele é importante, por isso no terreiro. Pessoal, eu toquei em muitos candomblés, muitas umbandas, e eu via coisas absurdas. Tinha o tranca-rua lá. Aí o tranca-rua falava, eu sou tranca-rua. Eu falei, toca um ponto aqui pro senhor, tal. Aí vinha o outro Exu e falava, você é tranca-rua? Aí eu sou o tranca-estrada, tipo assim, competindo pelo nome. Você é o giramundo? Então você trabalha pra mim, porque eu sou o giro-universo. Eu tô falando isso rindo, mas não é um negócio que tipo, eu tô fazendo piada, é real. Aí você vai ver o nome da Pombogira. Pombogira, 7 facadas do Cruzeiro das Almas, rainha do inferno, esposa do Lucifer, amante do Beelzebub. É um bagulho muito louco. Então, quando você observa, às vezes, esses nomes, ou uma história, ou a forma que a pessoa se veste com Exu, com a Pombogira, com ouro, é da pessoa, não é da entidade. A entidade não precisa em si disso para melhorar a vida do filho. E ela não cobra isso também da pessoa. Isso é a cabeça da pessoa, um subconsciente individual,
trazendo a importância de quem ela gostaria de ser, e isso se camufla, se mascara através da entidade, e ela se sente da forma qual ela gostaria de ser. E a entidade, o espírito, ele precisa trabalhar, ele traz as informações se você vai estar vestido com uma roupa imperial ou se você vai estar pelado. Só que para existir esse alinhamento, né, para a pessoa de fato dar passagem para o espírito, ela precisa se vestir dentro dessa máscara, dentro dessa persona, que é o que faz, às vezes, a deturpação do culto e da cultura, porque ela veste isso e ela transmite isso. Eu conversei um dia com uma pombogira que ela falou, eu era rainha, sei lá, alguma coisa da Europa, e depois vim pro Brasil. Aí eu falei assim, de que época? 1700 anos. Então você era racista. Você era racista, devia ser senhora de engenho também. Não tô de acordo. E basicamente é isso, né? A gente tem muitas coisas que acabam deturpando a cultura, né? Dentro dessa forma. Só que as entidades são espíritos ancestrais que acham alguma forma da sua cabeça ali de trabalhar e de te ajudar. Porque é a forma que eles têm de ajudar você a conquistar as coisas prósperas da vida. Babá, o senhor viu um babalaô que levou o Xeturá? Eu li direito aqui? Levou um babalaô que levou o Xeturá no cabaré? É isso? Escreveu errado? Não, foi certo? É mesmo? Não sei disso não. Achei engraçado só, né? O Xeturá é um Odu, não é um Exu. Né? Então a gente tem que entender muitos conceitos, e os próprios babalaôs eles acabam, né, deturpando a cultura, avacalhando a cultura e se trazendo em processos banalizados. O Xeturá não é um Exu, não tem problema estar no cabaré, o problema é que o Xeturá é um Odu, não é um Exu, não tem como se levar o Xeturá até um lugar, né? O Exu tem uma função muito importante no Odu Oxeturá, mas ele não tem Exu Oxeturá. É complicado, né? Vamos lá. Ou alienação, exatamente, Eveline. Vamos lá, vamos ver se tem pergunta mais legal aqui. Está acontecendo dentro do culto tradicional aqui no Brasil também, por causa dos preços absurdos que são cobrados também. Pessoal, não espera que o africano ele vai vir do território africano e entender já o cenário que existe aqui do Brasil, o processo de racismo. Se vocês fazem um teste, pega um africano lá, o pessoal que está lá vagando às vezes no Facebook, Instagram, babalaô, e fala sobre, babá, você consegue trazer conceitos epistemológicos, né, sobre a nossa cultura? O senhor consegue falar sobre racismo? Ele não consegue, porque isso não faz parte do cenário que ele vive. Pessoal, não faz parte do cenário que ele vive. O cenário que ele vive lá é outro. Aqui é um outro conceito. Existem assuntos aqui que nós estamos extremamente mais avançados. Discussão de gênero, conceitos culturais. E muitos lá, eles ainda estão inserindo a louça. A gente está buscando retirar a louça. Eles estão inserindo lá, porque traz o que é bonito. Entende? Então, pessoal, quando eles vêm de território Urubá para cá, muita coisa precisa ser dita. Eles têm o domínio da ritualística, de algumas coisas da cultura. Mas é isso. Fora isso, conceitos raciais, conceitos históricos, entender o Brasil como colônia portuguesa, que durante um tempo, processos raciais, que o pessoal não vai. Não espera, pode acontecer, não estou generalizando. Pode acontecer sim, tem alguém que tem o conhecimento, mas não são todos, é muito raro, ok? A Umbanda aos poucos está acabando com o culto à Jurema. A Jurema, nós temos 3 tipos, né? 3 fases da Jurema. Pessoal, eu estudei para falar isso, tá? Eu vivi também isso. Jurema de mesa, Jurema traçada e Jurema raiz. A Jurema raiz é a Jurema que faz referência aos caboclos, de fato, o povo da mata, tal. A Jurema de mesa e a traçada já faz uma miscigenação. A Jurema em Pernambuco, em Recife, os mestres juremias antigamente, eles eram autorizados a rezar a missa, pela influência com o cristianismo. Então nós temos que tomar muito cuidado quando tentamos trazer alguma coisa como algo puro. Né? Porque quando vamos estudar aquele conceito histórico lá, a gente vai ver que não era tão puro assim. Então, responsabilidade nossa de entender o conceito histórico que deturpou e que está deturpando até hoje o culto
a ritualística e modificar a ritualística e a cultura. Se veja como ancestral que vai trazer benefícios para o povo. Isso não qualquer um pode fazer, não. Exige muita maestria, estrutura, psicológica, entendimento cultural, respeito cultural, um estudo extremo, né? Uma profundidade histórica e profundidade e lateralidade. E aí sim, com viver isso, vai te proporcionar você transformar aos poucos, né, fazer um resgate mais ancestral do povo originário e excluir o máximo de colonialismo possível. Mas é necessário estudar, porque vira e mexe a gente vai cair com esses conceitos do colono e vai dar ruim e a gente tem que se policiar o tempo todo. Ok? Vamos lá, deixa eu ver o que tem mais aqui. Essa live fica salva? Vai ficar, vou deixar salvo sim. Vamos lá, pessoal, vai ficar salvo, vai ficar salvo, vai ficar salvo. Sobre Airá. Airá não vai ter muita literatura, fato, não vai ter muita literatura porque Airá é um culto à divindade do espírito do raio, assim como Xangô, só que antecede a existência de Xangô. O culto a Airá, Ará, né? Arabonã, o ato do raio cair em terra, acontece na montanha de Itilê, em território urubá. É o culto ao raio, ao espírito do raio, só que antecede a presença de Telaocô, Arabambi, né, de Ulufiran, que seria Xangô, em território de Oió. Então é uma forma que antecede Xangô, né, uma forma de espírito do raio, de cultuar o raio, que antecede a existência de Xangô, o ancestral Xangô, tá? Que foi uma pessoa, um ser humano de carne e osso. Deixa eu ver o que mais. A vida aqui. Oi, vida. Deixa eu ver. Evelyn Joiá. É comum que as pessoas se separem do marido, do céu. Tristeza profunda para a separação. Vamos lá. Divórcio do Orum. Disquite. Antigo disquite. Vocês lembram da época do disquite? Vamos lá. Vamos lá, sobre o divórcio do Orum. Há uma ritualística. Pessoal, primeiramente vamos entender assim, o culto a Ebé Orum, ele não é tão antiguíssimo quanto o culto a Orixá. Ogum, Exu, Obatalá. O culto a Orum ele é bem mais recente. Essa concepção do parceiro do Orum, ela deve ser avaliada. Assim, respeito em ambas as partes, tanto espiritual quanto física. Eu sei que a gente tem aquele negócio de um não quer, dois não briga, né? Mas eu penso assim, o que separa você do seu parceiro ou parceira do Orum? O ato de você não cumprir com um combinado. Às vezes ele ou ela, o espírito acaba te prejudicando. Em tese é isso. E aí nós vamos entender isso de outra forma agora, uma visão diferenciada. Vamos pensar assim sobre que o espírito ele não tem necessariamente uma anatomia, gênero. O espírito ele te acompanha por saber quem você é, por forma mais íntegra e limpa de quem você é. É tipo, imagina assim, você está casado com alguém hoje, essa pessoa transcende e aí a pessoa que fica viva, ela fala assim, eu não vou me unir a mais ninguém. Eu vou cultuar você no Orum, no plano espiritual. É basicamente isso. Em nome da nossa fidelidade, em nome de quem eu sei que você era aqui. E eu não quero em si viver com outra pessoa, ponto. Basicamente é isso. Olha só. Imagina vocês agora no mundo espiritual, e aí o seu parceiro ou parceira, lá tanto faz, ele vem para o mundo físico. E ele fala assim, independente se você se casar ou não, só tem que ser a pessoa certa. Você se casar ou não, se unir ou não a uma pessoa, eu vou estar do seu lado. Por que eu estou falando isso? Porque na cultura iorubá, ela não é por posse. Ela tem um conceito da poligamia. Então, o marido do Orum, a esposa, o cônjuge do Orum, ele não tem ciúmes. Então, ele vai ser prejudicial quando o seu trato com ele ou com ela
não for cumprido. Exemplo, eu falo para o meu cônjuge do espiritual que eu vou para o AIE e vou me relacionar com uma pessoa que potencialize o destino a qual eu escolhi. E que eu potencialize o destino dela, ou dele, ponto. Aí chego no AIE, e aí eu tenho a missão de ser babalaô, babalorixá. Chego no AIE, eu fico na vida de baladinha. Putz, tum, tchá, tum, tchá. Aí, o cônjuge do Orum, você como cônjuge de Orum, ia ficar feliz? Porra, não. Assim, eu não ia. Eu ia ficar bolado. Eu ia falar, tá de sacanagem? Não foi essa aí não que você falou. Surtou? Tá loucona? Certo? Então, o cônjuge do Orum, parceiro do Orum, está com você porque ele sabe quem você é, quem é o seu espírito na forma real e aceitou estar do seu lado, mesmo no plano espiritual. E ele ou ela pode ser uma potência aqui, desde que nós possamos cuidar disso, cuidar, né, dessa união e de você, da pessoa que está viva aqui, de acordo com a missão que você escolheu no Orum. Se estiver em alinhamento, o seu cônjuge te potencializa, não tem como te atrapalhar, só que tem que estar em alinhamento. Ou imagina lá, você vai ser Onishegun. Onishegun é um curandeiro. E aí a pessoa, em vez de usar as medicinas para curar, ela usa para se entorpecer, ficar muito louca de alguma coisa, seu parceiro ou parceira. E você tá indo no mesmo rumo. É uma pessoa legal, feliz, mas estão usando pelo motivo errado. Seu parceiro do Orum vai ficar feliz? Porra, vai ficar boladão. Eu ia ficar boladão. Aí ia querer quebrar no meio os dois, assim, tá de sacanagem. Entendeu? Entendeu? Então vamos trocar uns 5 minutos ali. Desse jeito. Então, basicamente é isso. Seu parceiro, seu cônjuge do Orum, eu não vejo em si a necessidade de separar o desquite do Orum, o divórcio do Orum. Eu respeito quem faz, mas dentro da forma como eu cultuo, não tem isso pelo entendimento cultural e espiritual que eu tenho, tá? Agora, se vai dar uma tristeza após a separação, eu não sei, pode ser, né? Pode ser. Assim, na minha visão, você virar as costas pro espírito que estava com você com todos os seus defeitos. Você querendo ou não. Tem uma música do... acho que é do Lins, que ele fala assim: e fica comigo quando tiver visto o pior lado de quem eu sou. Isso sim, é um conceito de amar. Uma construção muito forte. A pessoa tá contigo, aquele outro espírito tá contigo, ou a pessoa tá contigo, mesmo sabendo qual é a sua pior fase. E vai estar lá contigo. É uma música, a música mais triste do ano. Só que ela não é triste em si, né? O nome da música é essa. Porque ela fala sobre um conceito de amar, né? E ele vai trazer isso. Então, minha visão, tá? Deve ficar triste, não sei. Aí o que deve ser feito para mudar tem que, sei lá, uma orientação do oráculo. Minha nossa, pode repetir sobre Oxóssi? Sem marido do céu. Eu buguei sim. Viu um babalaô, levou o Chiturá, já viu? Oxóssi Coirã, Escoçaçô, Retiqueto. Peraí, vamos lá, pessoal, vamos para outros aqui. Você pode dar dicas de iniciar livros? Tem nos stories, tem no feed, livros sobre o culto ao Orunmilefá, livros que eu coloquei sobre a cultura principalmente. Não adianta a gente entender o culto, não entender a cultura. A cultura justifica o culto e o culto justifica a cultura. Tem que entender os dois, senão fica incompleto. Quanto mais conhecimento, menos enriquecimento. Xérica, é nóis. Né, Bé, você escutou também Catista? Sim. Preto Velho, essas entidades também, quando a pessoa chega na EBER, como funciona? Vem pra EBER, que aí eu te explico melhor. Vamos lá. Deixa eu ver, aí que tem uns comentários aqui. Ela tem que sempre estar em alinhamento. Seus guias de Umbanda também. Deve existir um alinhamento com os guias de Umbanda. É isso. Deixa eu ver. Dentro do culto, isso aqui é interessante. Dentro do culto Orunmilefá tem babalaô homossexual. Pessoal, em terras de Yorubá, isso é extremamente... Deve existir, mas é extremamente camuflado. Não vai ser falado. Nem um pouco. Nada. Porque lá existe a lei de Shira, Shaira lá,
que pune a pessoa que é homossexual. E isso é uma lei do país da Nigéria. Não era do território Yorubá, é uma lei do país Nigéria. Então isso não vai ser falado. Entende? Por isso que eu falo, a gente está à frente dentro dessas construções sociais, essas conversas sociais aqui na diáspora. O babalaô homossexual, ele vai ser babalaô. Com quem ele se relaciona sexualmente não dita o caráter ou a competência dele ao executar o culto, a ritualística, como o nome lá fala. Ok? Vamos lá, o que mais? Podemos falar um pouco sobre a Fumã, já falei. Qual o nome da Lu? Não sei o que é isso. Dentro do culto aí fala, homossexual tem babalaô? Tem. Jurema. Nossa, eu perdi bastante comentário aqui, né? Deixa eu ver aqui. O último. Nossa, tem coisa demais aqui. Deixa eu ver. Tem muito comentário. Sobre Odeibo. Odeibo é um dos nomes Oxóssi. Não é papagaio não. Esse aqui é uma calopsita. Ela não para de falar. Eu coloco aqui pra fazer story. Ela começa a... Eu coloco aqui pra fazer live. Ela... Eu coloco aqui pra dar aula de Yorubá. Eu não aguento mais ela. Aí fica ali, ó. Tá ali, depois eu pego pra vocês verem. Vai estudar os estudos Odus. Estuda com o seu babalaô. Melhor fonte que você vai ter. É isso. Bom, é isso, pessoal. Foi? Ela quer aparecer no Insta, vou pegar ela ali. Pera aí. É o Benny, é ele. É bravo, ó. Esse é o Benny. Olha lá, Benny. Olha lá, pessoal. Você queria falar com o pessoal. Não canta agora. Agora ele não canta. Tá vendo? Agora ele não canta. Ele queria que eu pegasse ele pra ficar aqui. E se deixa aqui, ele fica beliscando ele aqui. Não é? Não é não? É verdade? Né? Você é folgado. Você é sim. Não pode fazer pode você. Senão a gente fica bava. A vida fica bava. Vai, sobe. Bom, pessoal, é isso. Então, estamos aqui junto com o Benny. Vou começar daqui a pouco com o meu colar. Olha lá. Babá, você cultua Yami? Todo babalaô cultua Yami. Não tem como babalaô não cultuar Yami. Pra gente entrar, pra fazer a ritualística de Fá, pra fazer o Teludu, a gente vê Yami. Entende? Então... é isso, não tem como o babalaô não cultuar Yami. Afaste-se ou assuste-se se o babalaô fala assim, eu não mexo com Yami. Tá? Existe um limite da pessoa, do ser humano ali que vai fazer o culto a Yami. Mas todos eles vão mexer. A cultura, eu falo sempre que a cultura Yorubá, ela é matrilinear e matriarcal. Então, como que a gente vai fazer um culto ou uma ritualística sem entender Yami ou sem manipular a energia de Yami? Yami tem diversos epítetos. Diversos epítetos, nomes. E esses nomes evocam uma força específica de Yami. E aí a força qual nós vamos evocar de acordo com a necessidade da pessoa. Ok? É isto. Não, ele não fica preso não, fica solto. É isso, uma calopsita taurina. É isso, pessoal. Foi? Beijão. Até a próxima. Dá tchau, Benny. Dá tchau aí, pessoal. Fala tchau. Agora ele não canta nada. Se eu colocar ele lá no vai... Axé. Tchau, comunidade. Até breves.